Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos iniciar mais um pouco de doutrina, irmãos, aprender mais a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração para iniciar? Senhor, estamos aqui na sua casa nesta noite porque desejamos aprender mais da tua palavra. Queremos, Senhor Jesus, compreender aquilo que o teu Espírito inspirou para que hoje nós tivéssemos vida. Queremos a cada dia compreender as tuas palavras através da tua iluminação e assim, Senhor Jesus, ter uma vida cristã autêntica, ter uma vida cristã que te agrade. Nos ajuda nesse dia, nessa noite maravilhosa, e também queremos te agradecer pelas vidas dos nossos irmãos que aqui estão, pela vida daqueles que estão a caminho, e que o Senhor possa abençoar cada um de nós. Que o Senhor venha, meu Pai, trazer a tua iluminação para a palavra, porque assim conseguiremos entender tudo o que o Senhor deseja falar, não apenas as letras do texto, mas aquilo que está além. Ficamos na tua dependência, Espírito Santo, para compreender a tua palavra, porque apenas dessa forma somos edificados. Te agradecemos, Senhor, continue conosco, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos louvar o Senhor. Paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, nós vamos continuar estudo, a exposição que nós estamos fazendo no livro de Timóteo, primeiro de Timóteo. Nós continuamos no capítulo de número 1. Há 2 quartas atrás, nós vimos a questão introdutória, contexto geral, onde, quem escreveu, para quem escreveu, em qual circunstância, qual era o público, qual era a cidade e as condições da cidade. E no culto de doutrina passada nós fizemos ali a introdução e já tratando dos primeiros assuntos, falando a respeito de lei e graça. E nós terminamos o culto passado falando que a lei ela é boa. A lei ela é boa, porém ela não serve para a salvação. Ela é boa como uma condução do homem. Ela é boa para um alinhamento das coisas certas e das coisas erradas. Nós vimos no final do texto que nós estávamos lendo, capítulo 1, versículo de 8 a 11, que a lei foi feita para os injustos, os incorretos, os maus, os pecadores, os malfeitores, os negligentes, né? Então a lei serve para esses, porque aquele que tem o Espírito Santo e aquele que vai andando de fé e vai crescendo no Evangelho, ele vai cumprindo a lei gradativamente no seu coração, mesmo não sendo pelas obras da lei, mas ele acaba praticando as coisas da lei. Por exemplo, não matarás. É uma lei mosaica. É uma lei, foi dada até por Deus, inclusive, está no decálogo. Mas nós cumprimos essa lei naturalmente, não pela força da lei, nós cumprimos por questão de caráter, por questão de honestidade, por questão de honra mesmo, né? E agora nós vamos adentrar aos versículos 12 até o versículo 20. Versículo de 1 a 11, nós vimos ali são 2 assuntos tratados. O primeiro assunto, que era Paulo se apresentando a Timóteo e falando por que ele estava escrevendo essa carta. E a segunda parte a respeito dos falsos profetas, falsos pastores, falsos doutores, os mestres que estavam ali ensinando a igreja erroneamente. E depois a respeito da lei e da graça. E agora nós vamos trabalhar. Paulo ele completa o seu diálogo falando a respeito da gratidão que ele tem pela misericórdia para com ele por causa da sua salvação. Então Paulo, nesses versículos que nós estaremos discorrendo agora, até o versículo de número 17, do 12 ao 17, é um assunto, e depois do 18 ao 20 é outro assunto. Então, do 12 ao 17, Paulo ele vai mostrar para Timóteo e para a igreja de Éfeso que ele está muito contente
Porque se alguém pensa que um pecador, por ser o pior dos pecadores, a pior raça que Deus seja na face da terra, não pode ser salvo, esse aí não pode ter salvação. É impossível que essa pessoa se salve. Paulo então ele vai se colocar aqui como exemplo e vai dizer: olha, eu que considero o pior, alcancei a graça e a misericórdia do Senhor, então todos podem, né? Paulo então aqui ele se considera o pior dos pecadores, tá? Então nós vamos ver a leitura do texto, versículos 12 até o 17, depois a gente lê o resto. Bom, eu estou aqui com a versão transformadora, tá? A nova versão transformadora. Tá? Ela é um pouco mais fácil de compreender, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. Quem tem na NVI, acompanha na NVI. Quem tem a ARA, acompanha na ARA. Quem tem a ARC, né? A atualizada, a revista corrigida, também pode usar essa daí também, que a compreensão vai ser a mesma, tá bom? Versículo de número 12, acompanhe conosco em 1 Timóteo, capítulo de 1, versículo de número 12. Agradeço aquele que me deu força, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servir, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento. Contudo, recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez a sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse o quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos os que vierem a crer nele para a vida eterna. Honra e glória a Deus para todo sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. Amém? Depois a gente vê os próximos versículos. Mas aqui está claro que Paulo ele vai abrir parênteses na sua carta e ele vai mostrar que ele foi agraciado pela misericórdia e pela paciência de Deus. É muito interessante que, quando nós estávamos estudando Coríntios, às vezes Paulo abriu parênteses também, mas para um pouco defender o seu apostolado, né? Chega um momento que ele fala assim: olha, eu também sou judeu, fariseu de fariseu, criado aos pés de Gamaliel, então assim, já que é para mostrar credencial, toma a minha aqui também, né? E aqui ele abre parênteses para mostrar o quanto a graça de Deus, a misericórdia de Deus e a paciência de Deus foi para com ele, a longanimidade de Deus foi para com ele. E aí ele quer deixar isso de exemplo para aquela igreja. E dizer para Timóteo também, mais ou menos assim, o que fica para a nossa igreja também: não existe nenhum perdido que Deus não possa salvar. Amém? Não existe nenhum perdido que Deus não possa salvar. Nós não podemos desistir de ninguém, né? E Paulo ele se considera assim: eu era o pior, matador de crente, e ele me alcançou. Perseguidor do próprio Jesus, e ele me alcançou. Então todos podem. Então vamos lá, desenvolvendo, né? Versículo de número 12. Deus escolhe e designa seus servos. Hoje vemos pessoas que se escolhem sem ter chamado. Então olha que interessante, Paulo ele já faz logo no versículo 12 uma afirmação: olha, Deus me escolheu, eu dou graça por causa da sua misericórdia, porque ele me escolheu. E aí a gente vê que Deus ele chama os seus. E hoje a gente tem tantas pessoas que não são chamadas, não são vocacionadas, não têm talento, dom, não tem nada, e acaba abrindo ministério, acaba assumindo posições, assumindo cargo, assumindo posição
chamado, toma frente de alguma coisa. Por exemplo, pessoa que não tem chamado ao pastorado e de repente ele está pastoreando, ele não vai aguentar. Mais cedo ou mais tarde, ele não vai aguentar, ele vai abrir o bico. Ele não aguenta, ele não suporta. Você entende? Então, normalmente, as pessoas que às vezes querem levar crédito, querem levar vantagem, ou querem ter honra, querem ser reconhecido, não aceitam ser mandado, porque infelizmente, irmãos, existem muitas pessoas que abrem ministério porque não aceitam ser mandado. É insubordinado, ele não aceita ter uma pessoa acima dele para falar, olha, faz assim ou faz assim, ó, você não vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ele não suporta isso. Então o que ele faz? Para não ficar batendo de frente, ele abre um ministério onde ele pode mandar. Não vai prosperar. Não vai prosperar, vai dar problema. Vai ter problema, pode perder saúde, pode perder casamento, pode perder família, pode perder a vida e perder o próprio ministério, porque não foi Deus que levantou, entende? Então, nós precisamos entender que Deus é quem chama, e Deus responsabiliza, e Deus vocaciona. Mas quando não foi Deus, ele fala, Deus está responsabilizando, tá? E aí fica uma pergunta para nós, cada um de nós, você sente que você foi chamado para algo? Você tem um chamado de Deus? Você foi vocacionado para algo? Tá? Irmãos, deixa eu ser claro, nem todo mundo é chamado ao ministério. Nem todo mundo que é chamado ao ministério vai ser pastor. O ministério não é só pastorado. Existe um erro. Quantas vezes eu já ouvi falando, por exemplo, a palavra do Senhor fala assim, Ele mesmo deu uns para tal e tal. Eu não vou falar, você já sabe, e aí vocês, né? Se ficou na dúvida aí, vai pesquisar. São 5. Agora, veja bem, o que a gente ouve e é comum falar? Eu já estou 15 anos como diácono, não está na hora de passar para o presbitério, não? Eu já sou presbítero 20 anos, ou 2 anos, não está na hora de eu ser consagrado a pastor? E agora, está na moda, né? Alguns pastores já tem uma posição, já falam assim, olha, agora é bispo, agora é ancião, apóstolo, porque pastor também já está ali, né? Então veja bem, existe um erro, tá? A Bíblia fala sobre uma pessoa servir como diácono e depois servir como presbítero, fala, mas não está falando que é uma escadinha, é um degrau que tem que subir. Existem diáconos que vão ser chamados para ser diácono a vida inteira, ele vai ser diácono, excelente diácono e vai precisar dele na obra. Diaconisa, Deus vai chamar de diaconisa, ela vai servir como diaconisa a vida inteira, e ela vai ser uma excelente diaconisa. Deus vai chamar alguns para o presbitério, e ele vai ser um excelente presbítero, e vai ser presbítero, amém. Vai ser presbítero, né? Então, um chamado numa vocação de Deus, e a gente não precisa passar por escalas, não tem esse degrau. Pastor, mas por acaso, se passar está errado? Não, se a pessoa quer servir e ela quer ser designada, quer acompanhando, quer fazendo, quer seguir uma etapa, quer seguir um processo para ele poder tendo uma direção, conhecimento a fundo de departamento da igreja, de como funcionam as coisas, amém. Mas, por exemplo, pode chegar alguém aqui no nosso meio e Deus levantar ele a pastor sem passar pelo diaconato, sem passar pelo presbitério? Pode. Eu quero que os irmãos entendam isso, tá? Desde que haja chamado de Deus, pode. Né? É obrigatório uma pessoa falar assim, eu tenho desejo de ministério, pastor. Eu tenho desejo de servir no ministério. Então, primeiro você vai ser cooperador. Depois de plano de carreira, né? Depois de tantos anos você passa diácono. Depois de tantos anos você passa presbítero. Depois de tantos anos você passa pastor. Não é errado isso. Não existe isso biblicamente falando. Amém, irmãos? Então, nós precisamos entender o seguinte: tem chamado de Deus? Aos líderes que aqui estão, missionários que aqui estão, diáconos que aqui estão, pastores que aqui estão, tem chamado de Deus? Tem chamado?
Então nós precisamos de saber entender isso, se nós temos um chamado de Deus. E precisa, irmãos, quem tem dúvida, é bom orar a respeito disso, que Deus responde. Amém? Está claro? Amém. Versículo de número 13. Olha o currículo de Paulo, não era um dos melhores. Às vezes nos enganamos querendo escolher alguém que tenha algo a oferecer, e não paramos para pensar com a misericórdia que alcançou também Paulo. É muito comum, né, irmãos, nós já sermos seletivos para escolher alguém, e percebe que nem Jesus e nem Deus ele foi tão seletivo quanto às vezes nós somos, porque Jesus vai escolher as pessoas que qualquer erudito, qualquer CEO de qualquer empresa que fosse montar uma organização igual a de Jesus, não escolheria certamente aqueles 12 discípulos, porque o currículo deles não convinha com a função que eles iriam exercer. E Jesus foi lá e escolheu e lapidou eles como eles. E Deus, pela sua graça e infinita misericórdia, está fazendo o mesmo com Paulo. O currículo do Paulo não é um currículo tão agradável para falar assim: não, eu vou chamar esse para ser um cristão e para levar o meu nome. Mas o Senhor, Ele acha essa graça, acha essa misericórdia, transforma essa pedra bruta numa pérola. Porque Paulo, vamos dizer, foi uma pérola nas mãos do Senhor. Tá? Então, às vezes, irmãos, a gente está querendo levantar pessoas falam assim: pô, mas eu não sabe nem. Cara, você quer levantar aquele corregente aí, não consegue nem levantar o braço. Você quer chamar para ele para cantar, você quer que ele canta, a voz dele parece uma cara rachada. Não tem. Você quer ensinar ele a fazer isso, está vendo? Não dá, irmãos. Esse não dá é complicado. Esse não dá é complicado. Porque, eu vou ser muito sincero, às vezes a gente descobre talentos, às vezes a gente descobre pessoas vocacionadas que você olha para ela e fala assim: não. Eu vou dar um exemplo aqui na igreja. Eu vou dar um exemplo. Está ali na porta, ó, aquela mocinha que está ali na porta de azul, a Bianca. Irmãos, cara, na minha vida, eu iria olhar para a Bianca, ela chegando aqui no ministério, com aquele bom para o senhor pastor, e falar que a Bianca ia ser líder de criança. Para mim já estava missionária, líder do ciclo de oração. Rosto fechado, semblante fechado, chegando, o pai sentava ali, né? Toda e pá, a voz daquelas que você treme, né? Ela fala, você treme assim, né? Líder de criança. Jamais! Olha como as aparências enganam. Jamais! Então, aí ó, um excelente talento para lidar com crianças, para ensinar crianças, um dom de Deus, mas que aos meus olhos, pelo menos, falei: não, criança, para cima, para jovens para cima, criança, não, aí ó, criança, entende? Então, nós precisamos tomar cuidado com os nossos olhos. Samuel também, né? Samuel também, ó, cuidado com a aparência. Está olhando o que eu não estou olhando, né? Então fica aí essa dica que às vezes o currículo das pessoas não é tão bom, mas as pessoas têm talento, têm aquilo para oferecer, tá bom? Percebe que a fé e o amor são dados por Deus? Irmãos, olha que interessante aqui. Nós sempre falamos em manter a fé, guardar a fé, que a gente tem que ter fé. Quem não tem fé não agrada a Deus. Fé. Irmãos, mas só uma coisa: quem dá a fé é Deus. A gente fala sobre amor ágape, amor isso, amor aquilo. Nós devemos amar os irmãos, nós devemos amar a igreja, amar o pastor, amar o velho, amar. Irmãos, quem dá isso para nós é o próprio Deus. Portanto, se você não tem fé, peça a Deus. Se você não está conseguindo amar, peça a Deus. Porque fé e amor são atributos de
Deus compartilhável com o homem. Se você perdeu a capacidade de exercer a fé, ou se você acha que a sua fé é pequena, ore, peça ao Senhor. Olha lá que está escrito em Efésios 2:8: porque pela graça sois salvos, por meio da, isso não vem de, é dom de Deus. Ou seja, esta fé que nós temos também foi Deus que nos deu. A fé para a nossa salvação foi Deus que nos deu. Isso não é coisa nossa. Então nós precisamos pedir para que Deus aumente a nossa fé, que a nossa fé seja estabelecida diante de Deus. E se por um acaso, durante a sua caminhada, você vê que você está capengando na fé, ó, corre para lá, que Deus ele vai ter misericórdia da sua vida. Amém? Está claro até aqui? Tem alguma dúvida? Versículo de número 15: fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que palavra que é fiel e digna de toda aceitação? Que Cristo veio ao mundo para salvar os? Cristo veio ao mundo para salvar os? Tem algum pecador aqui, lavado de mim no sangue do Cordeiro, que foi achado pela graça do Senhor? Essa palavra é fiel e digna de aceitação. Então, irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui muito simples. O propósito de Jesus. Jesus ele veio aqui no mundo para glorificar a Deus, para levantar um grupo, para criar uma religião. Ele veio aqui no grupo para estabelecer uma ordem mundial. Ele veio aqui para livrar Israel do regime romano. Ele veio aqui como um monarca. Ele veio aqui como um profeta, simplesmente para trazer uma mensagem de conforto, de paz, de alegria? Não. O Senhor, ele tinha um foco muito específico: salvar aqueles que estavam perdidos, salvar os pecadores. Diante dos ensinos de Jesus, foi feito muitas coisas, como a religião, o cristianismo em cima de Jesus, como alguns fundamentos para a sociedade, alguns fundamentos para a igreja, alguns fundamentos para a família, foram tirados depois de Jesus. Mas o objetivo dele foi salvar os pecadores. Amém, igreja? Amém. O objetivo de Jesus, salvar os pecadores. Agora, olha, por que Jesus ele desce para salvar os pecadores? A gente começa a detalhar isso aí. Vamos lá em Romanos 3:23. Romanos 3:23. Os irmãos sabem de cor, né? O mundo é feito de pecadores. Quem achou? Ei. Pois todos pecaram, carecem da glória de Deus. Olha aí, primeiro ponto, irmãos. Por que Jesus veio salvar os pecadores? Qual é a resposta? Porque todos pecaram. Não tem um justo, não tem um sequer. O mundo é feito de pecadores. Não importa em qual tempo nasceu, pecador. Não importa aonde nasceu, é pecador. Então, todos pecaram. Então Jesus veio para os pecadores. Segunda verdade que nós vemos aqui: todos os pecadores, por ser pecadores, estão perdidos. 2 Tessalonicenses 1:8 e 9. Vamos lá. Quem achou? Como labareda de fogo, trazendo vingança contra aqueles que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Sofrerão como punição a destruição eterna, afastados da presença do Senhor e da glória do seu poder. Olha aí, sofrerão punição e a destruição eterna. Ou seja, todos são pecadores e todos os pecadores estão perdidos, condenados ao inferno, ao sofrimento eterno. Essa é a condição da humanidade. Outra condição: imagina, todos são pecadores, os pecadores estão condenados ao inferno, ao sofrimento eterno. E agora, vamos supor que nós pecadores aqui, nós
pecadores podem se salvar? Os pecadores teriam a condição de se salvar? Não. Então, pecador não pode salvar a si mesmo. Romanos 8:1 está escrito o quê? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas segundo o Espírito, não tem condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, através de Cristo agora não tem condenação para mim. Romanos 8:31 até 33. Olha que lindo isso, gente. Romanos 8. Que diremos, pois, para estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas essas coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Olha aí, irmãos. Que diremos, pois, se Deus agora, quem será contra nós? Irmãos, se Deus, Ele nos chamou, Ele nos tirou do pecado, Ele nos colocou na nossa vida, quem é que pode nos acusar? É Ele que nos justifica. Quem pode tentar acusação contra nós? Então, os pecadores não têm condição de salvar a si mesmo. Portanto, Deus vem através de Jesus e faz um pacto, e faz um selo, e fala assim: agora existe a salvação. Então a razão da vinda de Cristo ao mundo não foi outra a não ser essa: salvar pecadores. Agora eu coloquei aqui, não todos os pecadores. Por que não todos os pecadores, irmãos? João 3,16, todo mundo sabe de cor. Lá mostra que existe uma condição para que o pecador seja salvo. Qual que é a condição? Crer. Ele veio para salvar todos, só que ele não veio aqui e arrastou todos. Ele veio aqui e falou: ó, estou aqui para salvar todos. Aquele que creu nisso recebe a salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo, e também a sua família. Amém, queridos? Então, essa palavra aqui é digna de aceitação. Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Quinta verdade, irmãos: Jesus veio salvar e não tentar salvar. Porque muitas vezes a gente fala, né? Vou tentar, não, eu vou tentar. Imagina se Jesus, ele conversasse lá com Deus e o Espírito Santo falava: vou lá tentar salvar aquele povo. Jesus não veio para tentar, ele veio para salvar. Ou seja, ele salvou. Não foi uma tentativa. Todo aquele que o recebe está salvo. Não é uma tentativa, não pode ter dúvida nisso, irmãos. Não pode ter dúvida nisso. Você é salvo em Cristo Jesus? Sou, porque eu creio. Eu creio que Ele me salvou, eu creio em Jesus, eu creio na salvação, eu creio na palavra, eu tenho o Espírito Santo de Deus. É pelo crer, não pelo fazer. Agora, a gente não pode deixar Deus tentar salvar e achar assim: olha, eu acho que sim, Deus não pode salvar o Felipe. Por que não? Ele não veio para tentar, não, mas ele veio para salvar. Tem que ficar claro no nosso coração isso. E aí, versículo 6 ele fala: eu sou o principal, ou seja, o pior de todos. Se ele salvou o pior, por que não os outros? Se o currículo de Paulo era ruim, por que Paulo se considerava o pior, irmãos? Porque Paulo, ele foi um perseguidor impetuoso da igreja de Cristo. Você pode falar: mas existem pessoas aí, ladrão, assassino, estuprador, mas essas pessoas ferem outras pessoas e batalham contra outras pessoas. O apóstolo Paulo, ele além de estar indo contra pessoas, famílias, crianças, ele também estava indo contra o próprio Deus, o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo. Ele estava indo contra Deus de frente. Tanto é que quando Jesus encontra ele no caminho de Damasco, Jesus fala para ele o quê? Saulo, Saulo, por que me persegue? Então entenda, então ele considera, nessa situação, ele se considera o pior de todos. Ele se considerava o pior de todos por causa dessas condições
em que ele fazia. Porém, a graça o alcançou, a misericórdia de Deus o alcançou. Amém, irmãos? Então, isso fica de lição para nós. Por mais que nós, sendo homens, olhamos alguma situação e falamos: rapaz, esse cara não merece a misericórdia, você merece morrer. Não é assim que devemos pensar. Não é assim que devemos pensar. Por mais cruel que a pessoa seja, a pessoa merece salvação. Por mais cruel que a pessoa seja, a pessoa merece salvação. É difícil? É difícil. Como ser humano, é difícil? É difícil você pregar, de repente, para o assassino do seu filho, assassino do seu pai, assassino da sua mãe, para ele aceitar Jesus? É muito difícil, mas não é impossível. Não é impossível. É uma verdade. É uma verdade. Amém, queridos? Está claro até aqui? Versículo 16, o quanto Deus é paciente com pecadores. O texto, lá, o versículo 16, ele vai falar que a misericórdia do Senhor alcançou e que ele agradece a Deus porque ele teve paciência. Agora, olha que interessante, às vezes nós não temos tanta paciência assim, não é? Deus tem uma longanimidade tão grande, tão esticada, mas às vezes parece que a gente é melhor do que Deus. Eu até escrevi aqui: não somos melhores do que Deus. Deus tem que suportar, mas nós não. Você já percebeu quantas vezes a gente está agindo errado e parece, irmãos, que nos falta esse sentido de consciência? Não é só quanto a ter paciência. Eu vou dar o segundo motivo que a gente erra. Às vezes eu me assusto quando a gente lê lá na criação que Deus descansou. Que Deus descansou. Que Deus instituiu um dia da semana para descansar. E o quanto às vezes nós, meros humanos, mortais, não quer tirar um dia para descansar. Descansar, porque a lei mosaica ensinava que o descanso era descanso. Na sexta-feira já à tarde, você já deixava, não podia fazer tudo. Nem caminhar uma distância, uma certa distância, você não podia. Quanto mais carregar alguma coisa, trabalhar. Agora veja bem, até nós, aqui, os irmãos, as irmãs que trabalham, às vezes quando você fala assim: olha, você trabalha que dia? Eu trabalho de segunda a sábado. Qual que é o seu dia de descansar? Eu tenho domingo para descansar. Mas aí no domingo você descansa? Ah não, mas aí no domingo tem que fazer faxina na casa, tem que limpar, tem que cozinhar, tem que preparar a marmita para a semana, fazer os potinhos para a geladeira, no congelador. Aí o domingo é ralando. Beleza, melhor do que Deus descansou, você não precisa. Então no seu tempo de descanso que você não estava firme, continue trabalhando, Deus está se agradando disso, né? Ou seja, às vezes a gente trabalha 7 dias para o patrão e um dia a gente acaba trabalhando para casa ou para a gente, porque o trabalho de casa não acaba, não é verdade? Mas e aí? Que é aquele negócio de tirar um dia para descansar? Não precisa mesmo? Não precisa, irmãos? É besteira isso, tirar um dia para descansar? Aí vai vindo a idade, aí vai vindo as dores, aí vai vindo os problemas, aí vai vindo isso, vai vindo aquilo, e em vez de chegar nos 60 de qualidade de vida, 70 de qualidade de vida, não, está todo arrebentado já com 40. Por quê? Porque não está observando. Eu não estou querendo dizer um sábado de descanso, mas um dia de descanso. Não está observando. Não está observando o tempo de sono. Então, eu quero ver que nessas duas coisas às vezes a gente erra. Primeiro, paciência. A gente não quer ter paciência com as pessoas. Pessoas que dão muito trabalho, né? Às vezes a gente anda numa reunião de obreiro, a pessoa que dá trabalho na igreja, dá trabalho, pastor, você consegue? Não, porque se fosse eu, não é você. Deus chamou para pastor e deu
missão é tirar o mundo das pessoas. Jesus tira as pessoas do mundo e a gente, a nossa obra, junto com o Espírito Santo, colabora para tirar o mundo de dentro dessas pessoas. Enquanto isso, irmão, vai ter xingo, enquanto isso vai ter problema, enquanto isso vai ter o caráter do velho homem, né? Ele ainda vai existir até ser lapidado. É muito difícil, existe, mas é muito difícil alguém fazer assim e falar, pronto, mudei nada por vinho. Muito difícil. Normalmente nós carregamos algumas características. E aí o Espírito Santo vai moldando, mas até o Espírito Santo completar a obra, paciência. Então, tenha paciência com o seu irmão que está em formação, paciência com o seu irmão que está em formação, paciência com o seu irmão que está no processo, paciência com o seu líder, paciência com o seu regente, paciência com o seu pastor, paciência com os diáconos, paciência, formação. Cuidado, tenha paciência, tenha longanimidade, tá bom, irmãos? E aí o versículo 17 chama doxologia, né? O que é a doxologia? Eu peguei aqui no dicionário para ficar mais fácil para a gente entender. É lógico que tem a questão filosófica também, mas eu não vou entrar na filosófica, eu vou entrar na religiosa, tá? Então, é um arremate nas orações, principalmente nas católicas, com hinos, preces, versículos, etc., que significa grandeza e majestade divina. A origem, a etimologia da palavra vem do grego doxologia, né? As glorificações ou hinos de louvor, tá bom? Então, o versículo 17 é Paulo, ele está escrevendo e eu acredito assim, começa a imaginar, Paulo está escrevendo ali sobre a misericórdia de Deus, a graça de Deus, ele se considerando pior, mas o que Deus fez com ele, chamou ele para o ministério, e aí ele começa a dar glória, aleluia, e exaltado, honra a Deus, e aí, né, eu imagino que ali ele, né, deve ter falado em línguas, só não escreveu aqui, mas deve ter falado em línguas. Pentecostais como nós somos, acredito que ele falou em línguas ali, tá bom? Então é isso, essa doxologia é uma adoração a Deus que ele fez enquanto ele estava escrevendo. Está claro até aqui, irmãos? Amém? Deus salva, sim ou não? Sim. Tá bom. Então vamos lá. A responsabilidade de Timóteo. Agora o versículo 18 até o versículo 20. Ele tinha dado esse pagamento, ele volta agora. Ele volta agora e fala assim: olha, as minhas instruções a você, mas qual é as instruções? Tem que fazer. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e 4. O que está escrito? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e 4. Vamos relembrar as instruções que Paulo estava dando para Timóteo? Quem pode ler? Partindo eu para Macedônia, roguei que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e a genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus que é pela fé. Ótimo. Então, ele volta aqui agora, ele fecha parênteses, ele volta no assunto. Olha, então essas instruções que eu estou te dando é para você fazer, é para você ir para cima, é para a gente resolver esse problema que está acontecendo na igreja de Éfeso. Uma curiosidade, quando eu falo de igreja de Éfeso, igreja de Corinto, né? Igreja de Tessalônica, os irmãos sabem como que eram essas igrejas? Por exemplo, a igreja de Éfeso aqui. Alguém tem ideia de como era essa igreja? Nada, nenhuma ideia. Por exemplo, a igreja, o local, a igreja de Éfeso, eram as casas, não tinha o templo dessas igrejas do cristianismo, não tinha esses templos lá. Então, vamos lá, a igreja de Éfeso era a reunião dos irmãos de Éfeso que se reuniam em casas, tá? Amém, irmãos? Então, vamos lá, a igreja de Corinto, a mesma coisa, a reunião não era num templo, a reunião era em casas. Poderia até reunir em praça, poderia reunir em escola, mas assim, não existia um templo já igual nós temos um templo hoje, tá? Via de regra, essas reuniões eram em casas, tá? A igreja do local, não era um templo.
você, essa fala, lembra? Essa fala, as minhas instruções a você também habilita Timóteo a tomar as ações diante da igreja de Éfeso. Lembra que Timóteo era jovem e algumas pessoas estavam até questionando que ele era novo demais para estar na posição onde ele estava, né? Novo com cerca de 40 anos, né? Então, por aí você já vê, né? É que existe, né, em muitas culturas, em muitas tradições também, que a pessoa para assumir certa responsabilidade ou certo cargo, ela precisa ter uma certa idade, né? Então existem sim situações, inclusive no Brasil, por exemplo. Vamos pegar coisas recentes da política. Hoje, vocês acham que o Nicolas Ferreira poderia se candidatar a presidente do Brasil? Por quê? Por causa da idade. Tá? Oi? Você entende? Então, tem uma questão aí de idade, né? E pro ancião também, quando você fala ancião, você pensa no quê? Você pensa no Felipe ou você pensa no Joãozinho? Quem é um ancião? A gente aqui põe o Joãozinho e põe o Felipe do lado, quem que é o ancião? Todo mundo vai falar que o ancião é o Joãozinho, mas aí o Felipe foi colocado como ancião na igreja. É isso que o Timóteo está enfrentando. Amém? É isso que ele está enfrentando. Então essa fala também valida ele. No versículo 18 ele fala assim, ó, combate o bom combate, tá? Ou seja, essa tarefa era considerada por Paulo como um combate. Irmãos, era luta, era guerra. Não tem como ser bíblico sem combate, interno ou externo, em casa, na família, no trabalho, na escola, na faculdade, na rua, etc. Onde você estiver, se você quer ser bíblico, você vai ter combate para lutar, irmãos. Está cheio de teorias, argumentos filosóficos, argumentos religiosos, tem as questões das seitas, tem tantas coisas, e por onde a gente passa, a gente vai ter um verdadeiro combate. O combate, ele vem de combater mesmo, ele vem dessa guerra, dessa luta. Então não tem jeito, irmão. Você quer ser bíblico, vai ter luta, porque tem tanta coisa na Bíblia que desagrada as pessoas. Tanto é que na quarta-feira que vem, eu já falei, né? Quem vai dar aula vai ser o Felipe, porque vai falar muito sobre ele, alguns conceitos relacionados à mulher, que a mulher fica em silêncio, que a mulher pergunta a submissão da mulher, o papel da mulher, a roupa da mulher, tantas coisas. Eu prefiro deixar o Felipe falar, né? Deixa ele falar sobre isso aí, né? Vai ficar mais tranquilo para mim. Mas quer ser bíblico? Quer ser bíblico? Tem combate. Quer ser bíblico? Tem combate. Por exemplo, universalismo. Não, Jesus veio para todo mundo é filho de Deus. Irmãos, você quer ser bíblico, você vai ter que combater essa fala. Como que diante de uma fala dessa eu me calo? Alguém pode falar, como a gente viu lá, não, morreu, acabou. A gente também não é escola dominical. Mas que isso? Morreu, acabou. Morreu, acabou. Quando você ouve isso aí, se você é uma pessoa bíblica, você vai falar, não, peraí, não, morreu, acabou, não. E aí você vai, de algum jeito, entrar numa conversa, mas vai ter um combate de ideias. Vai ter, irmãos. Então, olha que interessante. Quando a gente olha para Paulo, a gente vê que Paulo não foge da raia, né? Paulo não foge, ele não perde oportunidade nenhuma. Ele não perde, irmãos. Porque ele tinha aquele foco do chamado dele, que também era salvar os pecadores, né? Com o Evangelho de Cristo. Então é muito interessante isso, irmãos, que o combate, ele precisa fazer parte da nossa vida. Por incrível que pareça, irmãos, por incrível que pareça,
Irmãos, não tem jeito de você ser um cristão bíblico que agrada a Deus e ser amado por todo mundo. Não tem jeito, irmãos. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, irmão. Você vai desagradar alguém. Você vai desagradar alguém. Não tem como você ser extremamente bíblico e você agradar todo mundo. Não tem como. Não tem como. Porque vai chegar um momento que vai ter um combate, que você vai, ou você aceita, irmãos. Não, todo mundo vai para o céu, todo mundo é salvo. Jesus vai mandar ninguém para o inferno, não é isso aí. Aí não precisa combater. Não, porque todo mundo é filho de Deus, né? Não é isso aí. Política, religião e futebol não se discute, é isso aí. A partir do momento que você for bíblico e falar, peraí, não é bem assim. Aí você vai ter problema. Fica uma pergunta para você: como está a sua vida? Tá só na vibe, só na paz, só no sossego? Você está tendo aí alguns combates. Fica a dica, tá? Fica a dica. Inclusive dentro de casa tem, não é verdade? Dentro de casa a gente não tem dificuldade às vezes? Tem. Agora, esses combates, irmãos, não é uma luta, uma batalha espiritual, porque nós pentecostais também tem aquele negócio, né? Não, que é batalha espiritual, batalha espiritual, batalha espiritual, batalha espiritual. Não, tá vendo? Aqui falar de Jesus, caiu a peça do pé, né? Aquele negócio de batalha, não, a batalha não é só espiritual, a batalha ela também é carnal e intelectual, está no campo das ideias, das convicções, porque não dá para espiritualizar tudo, tem coisa que é no argumento, irmãos. Uma dificuldade, Sibeli, é que nós temos uma dificuldade muito grande de divergir em algum assunto e continuar caminhando junto. O homem tem essa dificuldade muito grande. É muito fácil você separar-se de alguém que pensa contrário de você. É muito fácil se separar. É muito fácil você se afastar de uma pessoa que está tudo. Enquanto vocês estão conversando de vários assuntos, está tudo bem, pô, a gente é parecido, né? Ou você gosta de. Qual esporte você gosta? Eu gosto de futebol, pô, eu também, legal. Pô, academia, tá bom, eu gosto mais de fazer esse exercício aqui, pô, eu também, legal, pô, isso aqui. Aí na hora que começa a ter conversa que diverge, começa a haver um afastamento, não é verdade? E isso é um erro. Para nós que estamos enviados por Jesus a continuar a missão que Ele começou, isso é um erro. Isso é um erro. Eu preciso divergir de você, pensar diferente de você, mas eu estar junto com você. Às vezes, assim, no casamento, quem vai casar aí, né? Ó, o pessoal que vai casar, o pessoal que vai casar de novo, é assim no casamento. Quantas coisas a gente não diverge? Eu não sei se o Joãozinho e a irmã Yolanda ainda divergem hoje, né? Depois de tantos anos, quase 60 anos juntos. Já tem mais? Eu não sei se ainda diverge. Eu acho que chega um tempo que fala assim, agora eu tenho mais divergência não. Mas eu estou há 25 casado, ainda tem divergência. Mas nem por isso eu me separei. Eu ainda ando junto. Dá o braço a torcer aqui, dá o braço a torcer ali, ouve, fica quieto, e vai embora, vai levar a vida. Né? Mas a gente continua caminhando junto. Então, o casamento acontece isso também. Né? Imagina, a primeira briga que eu tive com a minha esposa, vai para a casa dos seus pais, eu vou para a casa dos meus pais, acabou o casamento. Pensou? Oi. É difícil, mas não é possível. Sim, João, mas assim, é o que eu estou falando. Quando a gente fala, principalmente a questão do Evangelho, por exemplo, vamos supor, você não tem nenhum amigo que não seja crente? Tem vários. Agora você concorda com tudo que eles fazem? Não. Mas esse é amigo. Você entende? Agora, às vezes você vai lá do jeito certo, na hora certa, no momento certo, você vai errado, rapaz. Isso aí, não faz isso não.
Se todos os crentes se juntam de um canto para cá, ou todos os ímpios para lá, todos os de seita para cá, se separar todo mundo, aí ficou ruim, aí ficou difícil, tá bom? Então, cuidado, não é tudo luta espiritual não, tem luta que é no campo das ideias mesmo, é no campo das ideias, é a discussão da ideia mesmo e pronto, acabou, e a gente precisa aprender a lutar essa luta, tá bom? Agora, a luta nem sempre é espiritual, mas as ferramentas são espirituais, porque são frutos do Espírito. Por quê, irmãos? Porque mesmo as coisas naturais, materiais, físicas, carnais, é o Espírito Santo que vai controlar o meu ser, ele que vai me guiar, ele que vai me orientar. Então, por exemplo, até uma palavra que eu vou falar, eu preciso ter direcionamento do Espírito Santo, senão eu vou falar uma coisa que vai ofender. Até mesmo a pregação do Evangelho, dependendo do que eu falo, talvez trazer, eu afasto a pessoa de Cristo. Você entende? Então, as ferramentas ou as armas nossas, elas são espirituais. Elas são espirituais. A Bíblia fala sobre isso. Então, os frutos do Espírito, paz, longanimidade, amor, mansidão, né? Então você tem que tratar isso, então o Espírito Santo vai te direcionar isso. Você não pode ser uma pessoa azeda, irmãos, não tem como. Vamos pegar uma pessoa azeda. Quem seria uma pessoa bíblica aí? Foi pegar desse ano já foi pegar sobre um azedo aí. Quem é o azedo? Não, o azedo não é você. O azedo é quem você pegou. A mensagem de João Batista. A mensagem de João Batista, aos ouvidos dos pecadores, era mel? Não, era uma palavra azeda. Se converta, raça de víbora. Né? A palavra era uma palavra forte, pesada, mas tinha muito amor naquilo. E ele sabia o que ele estava fazendo. E as pessoas se achegavam. Porque, irmãos, também eu vou falar uma coisa. Chega um tempo que as pessoas elas precisam ouvir a verdade. Chega um momento, irmãos, que as pessoas elas querem a verdade. A verdade é que liberta. Eu já falei aqui sobre isso, irmãos. Às vezes você vai ser azedo por falar uma verdade, só que essa verdade é libertadora. Como eu já falei, de repente uma pessoa está com um mau hálito, de repente uma pessoa está com uma caquinha no nariz, e você está com ela uma casca de feijão no dente, está rindo para toda pelada, você é amigo da pessoa e fala a verdade é libertadora. De novo, para os casais, você já parou para pensar o quanto às vezes acontece uma briga, vamos supor, depois de 3 anos, acontece uma briga aí, alguém faz um apontamento de uma coisa de 3 anos atrás, e a pessoa estava machucada, ferida, e você não falou, e a pessoa, aí agora, nesse momento, você vai e fala, e solta a pessoa, poxa, por que você não falou comigo? Você podia ter falado que você não estava gostando disso, ou que você não gostou daquilo que eu fiz, por que você não você segurou até agora? 3 anos segurando isso, por que você não falou? Então, chega um momento que precisa falar a verdade. E aí o problema, irmãos, porque de repente uma hora da raiva quer falar tudo de uma vez, né? Aí depois vai parar no consultório da Fernanda. E dependendo da situação, ela vai encaminhar para o psiquiatra. Então a verdade é libertadora, por mais que doa. Por mais que doa. Não gostei. Olha, assim. Que o pessoal tem uma coisa nova aí hoje que chama de quê? DR. É DR, né? Discussão de relacionamento. DR é uma coisa que tem outro nome agora também, tempo de mesa. É DR, tempo de mesa. DR, na minha profissão, irmãos, é design review. É aprovação de projeto. Design review. Mas existe aí hoje no mundo secular, aí, né, nas questões de relacionais, existe aí DR, discussão de relacionamento. E agora está nessa moda também aí de tempo de mesa, né? Tempo de mesa.
E às vezes é necessário. Você fazer um tempo de mesa. Eu vou ser muito sincero com os irmãos. Eu tenho feito uns tempos de mesa com a Sandra e é gostoso. É gostoso. De repente eu falo assim, nossa, mas é assim que você está enxergando quando eu faço isso? Não tem nada a ver. A intenção não é essa. Né? E a gente não percebe algumas coisas. Algumas falas, alguns gestos, algumas situações, né? O jeito de falar, o jeito de olhar, né? Aquele homem é muito falado, né? Então às vezes a mulher fala e o homem ele não responde, só que ele está pensando, ele está ali, ele não respondeu, mas ele está com aquilo na cabeça. E a mulher fala: tá vendo? Você escuta o que eu falo? Você não quer saber? Você não quer conversa com todo mundo? Mas não quer conversar comigo? Dá atenção para o mundo inteiro e não dá atenção para mim? Aí você fala: gente, você ouviu o que eu falei? Eu estou pensando, mas tem que pensar o quê? Então são formas de relacionamento, irmãos, tem que aprender, né? É igual a quem tem esposa que trabalha, irmãos. Olha, pelo amor de Deus, quando ela chegar em casa, você já pergunta: oi, tudo bem? Como é que foi esse dia de trabalho? Foi tudo bem? Teve intercorrência hoje? Porque se você não fizer isso, meu irmão, olha, você está pego. Você está pego. Pergunta, vai lá, teve intercorrência, como é que foi? E aí, isso que eu falei, ó, meu dia foi assim. Se você só fizer isso, já é 80% de aprovação para você. Mas a mulher chegou em casa, entrou, mete a cabeça lá, você nem levanta do sofá, prepara que vai ter, tá? Então, existem momentos que a verdade precisa de vir à tona, tá bom? Então, essa responsabilidade de Timóteo, ele precisava lutar, ele precisava ir para esse confronto, ele precisava usar armas espirituais. Além de usar essas armas espirituais, ou seja, combater o bom combate, o que mais que Timóteo precisava fazer, irmãos? Manter a fé. Irmãos, não caia na bobeira de dar crédito aos falsos ensinos, ainda que os argumentos sejam bem elaborados. Por quê? Porque você se afasta da verdade. Então não caia na bobeira. E eu quero dizer que Timóteo, ele poderia correr o risco de sentar para dialogar com alguém e de repente ele ser arrastado. Ele tinha que manter a fé. A fé em quê? A fé em Cristo Jesus, na salvação, naquilo que ele aprendeu da avó, da mãe, aquilo que ele aprendeu com Paulo, aquilo que ele aprendeu com os outros discípulos. Olha, mantenha essa fé firme. Não vai entrar nas fábulas, nas genealogias, não vai entrar nas coisas não. Mantenha a sua fé. Irmãos, nós também. Quantas pessoas de nós já se afastou? Foi arrastado. Quantas pessoas? Irmãos, hoje está sendo comum falar que tem cristãos indo para o islamismo, cristão indo para o espiritismo, cristão indo para religiões afros e cristão indo para seitas. É comum no nosso meio hoje, você ouve e fala: olha, sabe aquele irmão está lá naquela seita X. Aquele irmão total, ó, tem um centro espírita, ele virou kardecista, foi arrastado. Por quê? Ele não tinha base, não estava fundamentado e senta para conversar. Aí senta para conversar, irmãos, se você não tiver um preparo, é arrastado. Então Paulo, ele vai falar para Timóteo: você vai sentar para conversar, você vai combater, mas não tenha fé. Mantenha a fé. Não desvia da palavra não. Então nós também precisamos ter essa idoneidade, senão você vai ser arrastado. Por que tem tantas trocas hoje? Por que tem tanta sai daqui, vai para ali, sai daqui para lá? Uma pentecostal vai para tradicional, outra tradicional vai para pentecostal, o outro acredita nas questões espirituais, o outro já não acredita, o outro é unicista, o outro vai para aqui, vai para lá, e vai para lá, e vai para cá, e vai para lá, e vai para cá. É uma misturada, ela está andando. Eu conheço pessoas que já andam em toda a religião. Por que isso? Porque ele não tem uma
todos os seres humanos, irmãos. Isso aí, dá uma olhada em Romanos 2, 14 e 15. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo ele lei para si mesmo, são leis, os quais mostram a obra da lei escrita em seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, que acusado quer ser Deus. Isso, que é acusado ou não, né? Então, irmão, o que Paulo está falando aí aos Romanos, capítulo 2, versículo 14 e 15? Ele está falando o seguinte: olha que interessante, a lei foi dada para os judeus, os gentios não têm lei, os gentios não têm a lei. Então você pega, vamos pegar dos gentios os piores, que historicamente sempre perseguiam o povo de Israel. Vamos imaginar os filisteus. Os filisteus, ele é considerado gentil, porque ele não é da nação de Israel. Então, Israel, todo que não é Israel é gentil. Então vamos pensar, os filisteus, que eram inimigos da nação de Israel, eles tinham leis? Ou eles eram simplesmente um bando de gente sem lei, sem organização, sem nada? Eles tinham leis. Eles tinham uma noção daquilo que é certo e que é errado? Eles iam mexer com qualquer coisa? Não. Então, mesmo aqueles que são gentios, que não eram as pessoas da lei, tinham lei guardada no seu coração, tinham um senso de certo e errado. Então, irmãos, isso é uma assinatura de Deus que está no coração de todos. Inclusive, você pega a questão da natureza, os próprios animais, irmãos. Você pega a questão dos animais, questão de instinto, questão disso, questão daquilo. Você pega a organização que existe no meio animal, existe uma assinatura de Deus ali, um conceito de certo e errado até para a vida dos animais. E aí você pega os homens como uma natureza humana mesmo, você tem a mesma coisa. Então já existe uma lei guardada no nosso coração, existe uma consciência que fala está certo, uma consciência que fala está errado. Existe uma consciência, irmãos. Isso não precisa de ter fé ou ser religioso. Não está vinculado à religião. Não está vinculado à religião. Amém? O certo e errado não está vinculado à religião. Dentro da vida do homem já tem o certo e errado. Coisas que só consciência fala faz ou a consciência fala não faz. Tá? Então, Paulo está falando para Timóteo que ele tem que manter uma boa consciência. Uma boa consciência, ou seja, não sentir culpa em si. Tá? Olha que interessante. Fé é igual doutrina, ou seja, a fé ela está relacionada com a doutrina, com a Bíblia. E a consciência está relacionada com a nossa conduta. Tá? Eu posso ter uma boa conduta ou uma má conduta independente da Bíblia. Então é por isso que eu quero falar. Não é porque eu não sou hebreu que eu não sigo nenhuma lei. Não, eu sigo leis por causa da minha consciência. Por causa da minha consciência. Meu casamento, o relacionamento com os meus filhos, eu tenho consciência do que é certo e do que é errado. Amém, igreja? Olha lá, alguns rejeitaram a consciência e não foram na fé. É muito interessante isso aqui, sabia? Porque aqui não está as coisas espirituais antes das carnais. Primeiro a consciência, depois vem a fé. No sentido de, poxa, você já estava tendo sinais aí do certo e errado, do certo e errado. Aí você foi fazendo, mesmo tendo os alarmes, você foi fazendo. O que acontece? Afetou a sua fé, você enfraqueceu na fé. Quantas pessoas, irmãos, não começaram aí bem e estão terminando muito mal? Mas a consciência não avisou? Avisou, mas ele foi do mesmo jeito. Olha aí um exemplo prático. Acredito que vocês já até leram, né? Um exemplo, o pastor prega e é muito ríspido contra o adultério. Deus vai castigar, Deus vai matar, porque a mão de Deus vai pesar, e ele vai sem
ele começa a ter algumas inclinações, de repente até desejar outras mulheres. E aí ele cai em adultério, mas ninguém sabe, né? Ele, dentro da consciência dele, ele começa a se justificar. Não, mas porque Deus quer que a gente seja feliz. Deus não. Como que eu saio dessa situação? Não, mas Deus entende a minha situação. Eu sou um homem, pô. Deus entende a minha situação. A mulher, ela não está correspondendo. Então, assim, aí ele começa a mudar a pregação. Começa a falar: Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus que quer ver todo mundo feliz. E ele não vai pregar mais sobre o adultério. Então, a mudança aqui foi primeiro no quê? Na fé ou na consciência? Na consciência. E aí vai ter impacto na fé dele. Por quê? Porque ele tem pecado. Então a consciência dele já mudou. Aquilo que ele estava lutando, agora ele já não luta mais. Aquilo que ele pregava contra, agora ele já parou de falar. Por quê? Porque ele está numa situação em que agora ele está procurando se justificar. E o homem ele tem que fazer isso, né? Se justificar. E já percebeu? Sempre a culpa é dos outros. É muito difícil uma pessoa falar assim: não, eu sou o culpado. Não, eu sou. A consciência dele o está acusando. Ninguém que está fazendo uma coisa errada deixa de receber esse alarme, mas ele não está dando atenção à sua própria consciência. Aí vem o naufrágio na fé. Amém, irmãos? Está claro isso aqui? Isso aqui os irmãos têm que pensar muito bem sobre isso. Olha outro exemplo. O Fábio, ele vai lá no Ceasa comprar frango. Só que ele está com o carro na reserva. Aí acendeu aquela bendita lâmpada da reserva. Se ele não abastecer, vai acontecer o quê? O carro vai parar, ele vai ter que encostar em buscar um galão de gasolina, comprar, trazer, parar de a pé, na chuva, não sei o que, ele vai se virar, vai ter que empurrar o carro até a coisa de gasolina. A lâmpada acendeu para avisar ele que o carro está na reserva, e ele não tomou nenhuma ação. A lâmpada da reserva é a consciência, ela avisou, mas ele não ligou. Aí depois não adianta falar: meu carro, acabou a gasolina. Caramba, a luz acendeu, você não viu que a luz acendeu? A luz estava piscando. Tem uns que acende, depois que acende, pisca. Não sei se o de vocês é assim, mas tem carro que primeiro até acende lá, fica uma laranjinha, depois ele começa a piscar. Tem carro que até pica. Pi, 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 pi. Quando gritou pi, 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 já pode parar aqui. Eu estou falando da gasolina, porque imagina se é luz de óleo. Vai fundir motor. Imagina se é aquecimento, o termômetro. Vai fundir motor. Imagina se é o óleo de freio. Vai bater o carro. Ou seja, a consciência avisou. A luz está lá para isso. É a consciência, avisou. Você não ligou. Já aconteceu isso com vocês? Vocês receberam algum sinal, receberam alguma coisa e vocês não fazem nada e depois falam assim? Entende? Paulo vai citar 2 amigos aqui que naufragaram na fé. 2 pessoas que ele até falou uma coisa estranha aí. O que ele falou que fez com esse camarada aí? Oi? Entregou a Satanás. Mas quem que entregar a Satanás? Quem sabe quem entregar a Satanás? Tirar da igreja? Da comunhão? Tá bom, então nós vamos ver isso aí. Olha lá. Líderes que naufragou, Emineu, Fileto e Alexandre. Quando a gente vai em 2 Timóteo 2,17, a gente vai falando sobre Emineu e Fileto. Tá? E depois, 4,14, a gente vai ver sobre Emineu e Alexandre.
Tá? Agora, o que foi que esses caras fizeram que naufragaram na fé, irmãos? Qual foi a culpa deles? Qual que era o problema deles? 2 Timóteo 2,18 e 4,15 vai falar qual que era o problema deles. Qual que era o problema de Mineu, Fileto e Alexandre? 2 Timóteo 2,18 e outra pessoa, 2 Timóteo 4,15. Pode ler. Os quais se desviaram da verdade, afirmando que a ressurreição já ocorreu, e assim pervertendo a fé de alguns. Olha lá, Mineu, ele começou a pregar e falar que a ressurreição já tinha acontecido. E começou a desviar um monte de pessoas da fé, falando que a ressurreição já tinha acontecido. Irmãos, isso é uma heresia. Se a ressurreição já tinha acontecido, onde estava a nossa esperança então? 4,14. 2 Timóteo 4,15. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Olha lá, eles estavam pregando contra. Então, tudo aquilo que Paulo ensinou, eles estavam pregando contra. Paulo chega a falar para Timóteo: ó, se esquiva deles, guarda-te também deles, cuidado, porque eles estão convencendo muitas pessoas. Toma cuidado, porque eles vão roubar vocês também. Então ele falou assim: olha, essas pessoas aí, eu entreguei a Satanás, e você toma cuidado com eles. Toma cuidado, porque eles estão despregando. A gente prega e eles despregam. A gente fala a verdade e eles pregam a mentira. Eles estão pregando contra aquilo que nós estamos ensinando. São opositores. Esse foi o problema deles, tá? Então você vê 2 Timóteo 2,18 e 2 Timóteo 4,15. Tá bom? Explicando aí o que eles estão fazendo, pregando contra a ressurreição e despregando aquilo que Paulo estava pregando. Tá bom? Olha lá, entreguei a Satanás. Para a gente fechar, quando a gente olha, a segunda vez que a gente vê Paulo falando isso, né? Porque a primeira vez foi lá em Coríntios, né? Lembra lá em Coríntios, aquele camarada que falou: olha, entrega ele para Satanás aí, para ver se você aprende. Irmãos, isso fica um ponto de interrogação na nossa cabeça. O que é isso? Assim, entreguei a Satanás, o que é? Então, na verdade, a gente foi buscar um exemplo para a gente que fica muito claro, tá? Então vamos lá, um pastor de ovelhas tem as suas ovelhas dentro do aprisco. Então está aqui o pastor de ovelhas com as suas ovelhas tudo dentro do aprisco. O lobo está do lado de fora, só esperando. Então está todo mundo aqui, está cerquinha, né? Ou reforço, o lobo não pode entrar. E o pastor está aqui cuidando das ovelhas, a ovelha está aqui, o lobo está do lado de fora. Tá bom? Uma das ovelhas começa a desobedecer e causar danos, como o mineiro Alexandre Figueiredo, começa a despregar, começa a dar trabalho, começa a desobedecer. Tá? O pastor pega aquela ovelha e coloca para fora do aprisco. Então está aqui o aprisco com a cerquinha, o lobo está do lado de fora, o pastor pega essa ovelha e joga lá do lado de fora. O que vai acontecer? A fim de que sobre a perseguição e ataque do lobo, ela queira voltar rapidamente arrependida, mudando assim a sua conduta. Quando ela está lá, que não tem ninguém para proteger, que o lobo vai para cima dela e ela vai ter que correr, vai ter que fugir, vai ter que se defender, e a ovelha não se defende, não tem como se defender diante do lobo que é Satanás, aí essa pessoa volta, às vezes volta enferma, arrebentada, mordida, de tudo volta, mas essa pessoa volta. Então, lançar a Satanás é isso, tira do meio para ver se lá ele não sente falta e volta. Fala: não, eu estava errado mesmo. Porque, irmão, na hora que chega lá, Satanás vai surrar, e se puder, tira até a vida da pessoa, tá? Então, esse é o sentido de entregar a Satanás, é tirar a pessoa, excluir a pessoa da igreja, é uma exclusão mesmo. Hoje está no nosso código disciplinar, é uma exclusão, para ver se a pessoa lá fora, ela não fala assim: rapaz, eu fui longe demais, eu vou voltar, tá? Então, o conceito de entregar a Satanás é esse aí. Amém? Tranquilo, irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Ficou claro para todo mundo? Tá? Então, precisamos combater o bom combate. Precisamos lutar contra os falsos
precisamos ter paciência para com aqueles que se dizem cristãos, então não trabalham. Nós precisamos ter essa paciência. Nós precisamos de pregar o Evangelho da salvação, irmãos, porque tem se pregado tanta coisa e tem pregado tão pouco salvação. O mundo precisa conhecer Jesus, porque sem conhecer a Deus não há salvação. Amém? Então é o nosso papel. Nosso papel é divulgar esse Cristo que veio para salvar o mundo e que o mundo seja salvo por Ele, também por nosso intermédio, no sentido de levar a palavra, né? Não que a gente vai salvar ninguém, mas a gente vai levar a palavra, né? Amém, queridos? Amém. Então vamos encerrar? Temos 4 minutos aí, vamos encerrar. Foi um longo dia de hoje. E aí, filho, semana que vem a gente vai